E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro dos Atos, os Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Atos 20, versículo 7 ao 12. Eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, mas você acompanhe na versão que você tiver em mãos. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, estamos aqui num cenário aonde Paulo começa a pregar. Ele iria viajar no outro dia. Mas vocês repararam o que aconteceu aqui nessa história? Um jovem chamado o quê? Eutico. Se fosse um idoso, talvez a gente compreendesse que dormiu. Mas era um jovem. Porque eu pego referência do meu sogro, né? Onde ele encosta, ele dorme. Não é não, Jorge? Mas eu estou desse jeito. Se eu encostar e ficar quieto por um tempo, já desligo o disjuntor. Mas a gente tem um jovem, temos um jovem. Esse jovem, ele está ouvindo uma pregação que não é qualquer pregação, é a pregação de Paulo. Esse jovem, ele está sentado onde? Na janela. Próximo da janela. Se você entender, hoje você está sentado aqui no ar-condicionado. Aí quem senta desse lado aqui, acha que está muito frio. Quem está sentado desse lado aqui, está achando que está quente. Mas se você for lá fora, nesse calor, não tinha ar-condicionado para eles, não tinha ventiladores. Então sentar na janela era o melhor lugar. É o local que talvez vai correr algum vento. Então ele está num local que é um local confortável. Então a primeira coisa, irmãos, tome cuidado com as janelas. Em Éfeso, Paulo está vindo. Ele em Éfeso ficou 3 anos. Vamos recapitular aqui. Ele ficou 3 anos em Éfeso. Ele experimentou ali, naquela cidade de Éfeso, um grande avivamento, um grande mover de Deus, uma transformação gigantesca. Uma terra, uma cidade grande, mais ou menos 300 mil habitantes, extremamente idólatras. E lá tinha o maior templo da deusa Diana ou Artemis. Ficava naquela cidade. A cidade a maior produção que tinha lá era a venda de ídolos, de santos. Aquela cidade experimentou uma transformação, ao ponto de até depois de Paulo ter saído. Lembram da história que os filhos de Cefa viram um demônio, e em nome de Jesus que Paulo prega, o demônio fala assim: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, deram uma surra neles, e eles saíram pela cidade nus, que o demônio deixou eles nus, e depois desse movimento, a maioria da cidade se converte. Quebram-se os ídolos. O governador do local tem que vir, porque eles estavam mudando o cenário daquela cidade.
Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela plantou várias outras igrejas. Vamos ver se você conhece essas igrejas aqui que foram plantadas. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Todas essas cidades receberam uma igreja que vieram da igreja em Éfeso. Paulo está passando por esses lugares, agora arrecadando um dinheiro. Que dinheiro é esse? Veio uma grande fome na época do imperador Cláudio. Os judeus foram expulsos de Roma. E voltando para Jerusalém, voltando para a sua terra, eles agora estão passando por momentos de necessidade. E Paulo está cumprindo ali o seu juramento, que ele não ia deixar, não ia se esquecer dos pobres, dos necessitados. Então, Paulo está passando em todas as igrejas, em todos os lugares. Ali, Paulo está passando, arrecadando dinheiro para levar para Jerusalém. E nesse cenário, irmãos, Paulo chega agora em Troade. Em Troade é o mesmo local que ele teve a visão do macedônio, vocês lembram disso? Ele tem a visão dos macedônios, falando para ele passar para a Macedônia para pregar. Macedônia é hoje um dos países na Europa, e o evangelho foi pregado na Europa, já na época dos apóstolos. Em Troade, esse local, ele começa a pregar, mas ele estava em Troade de passagem. No outro dia, ele iria pegar a embarcação para seguir viagem. Só que quando ele chega na cidade, ele pede para reunir todo mundo, todos os crentes, vamos cultuar a Deus. E ali vai ter uma ceia, vai ter a ceia do Senhor. Só que Paulo, ele vai embora no outro dia. Então ele tem muita coisa para pregar, muita coisa para falar. E ele começa. E o texto diz que ele começou a falar, eles estavam num local, estava cheio de luminárias, não tem luz elétrica, e por volta da meia-noite, o que acontece? Eutico dorme, foi vencido pelo sono. Só que depois disso, irmãos, o que aconteceu? Foram lá ver o irmão, caiu do terceiro andar, dormiu na pregação. Já pensou se você dormisse na pregação do pastor? Você morresse? A Micaela já tinha ido embora. Irmãos, eles estavam ouvindo Paulo. Na época, provavelmente o maior dos pregadores. Aquele que estava plantando as igrejas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Foram lá no homem, meteram a mão nele. Está morto. Está morto. Só que Paulo se comoveu dessa situação. E ele vai lá. E o que acontece com aquele homem? Ele foi ressuscitado. Ressurreição é algo normal? Não. Nem na Bíblia é normal. Sabe quantas ressurreições tem no Antigo Testamento? Menos. Mas, vocês vão chutar todos os números, entre 4 e 1. 3. Uma foi com Elias, uma foi com Eliseu vivo e outra com Eliseu morto. Lembram que depois que Eliseu tinha morrido, jogaram um corpo em cima da ossada dele, quando o corpo bateu, ressuscitou? O Antigo Testamento todo tem 3 relatos de ressurreição. Quantos relatos tem no Novo Testamento? Muitos? Então vamos lá. Com Jesus, o filho da viúva, o filho da mulher sunamita, Lázaro. E aí? Não, desculpa, eu estou falando viúva, sunamita, são no Antigo Testamento. Filho da viúva, filha de Jairo, Lázaro. Calma. É a filha de Jairo. 3. Com Jesus, 3. Quando ele morre na cruz, só Mateus traz esse texto.
aqueles santos que tinham morrido naquele período foram ressuscitados. Então vamos botar 4 na conta de Jesus. O Antigo Testamento todo, sem contar o dele. Se contar com o dele, 5. No Antigo Testamento todo tem quantos? 3. No Novo Testamento com Jesus, 4 ou 5 se você considerar a própria dele. E depois de Jesus? Paulo, que você leu, né? Só tem 2. Com Pedro e com Paulo. Somente esses 2 foi registrado uma ressurreição. Então, ressurreição não é um milagre normal. Pedro e Paulo talvez são os apóstolos que mais teve milagres no seu ministério. Pedro e Paulo. E mesmo os 2, só cada um fez um relato de ressurreição. Se fosse nos nossos dias, cai alguém morto aqui, né, Micaela? E ressuscita. Como que ia ficar o culto? Como que você acha que o culto ia ficar? Você acha que o pessoal ia ficar alvoroçado? Pulando? Imagina então, tem um relato num livro sobre missões, que fala lá, a mulher que hoje, não sei se ainda está viva, líder do coral, morreu, ficou 17 horas morta. Já estavam fazendo ali o cortejo, e ela ressuscita. Você correria ou não correria? Agora eu quero que você pense no seguinte, acontece um milagre, mais extraordinário do que qualquer outro, a ressurreição. Todo mundo na igreja. Talvez nós hoje íamos começar a gritar, se alegrar, chorar, ia sair na rua falando o que aconteceu. O que aconteceu naquela igreja, naquele dia? Continuou o culto. Vocês conseguiram compreender que o culto continuou? Paulo só fez uma mudança. Agora que interromperam, vamos fazer a ceia. Aí ele fez a ceia no meio da pregação e continuou pregando. Talvez você está aqui agora pensando, pô, meio-dia eu tenho que fazer comida ainda, hein? Já se desconectou. Quero falar com você sobre isso hoje. Irmãos, temos um problema com a janela. A janela é o perigo. A janela é o local aonde você está enxergando o que está fora. E o que está fora pode estar te seduzindo. O que está fora pode estar te atrapalhando na caminhada cristã. Quais são as janelas que estão abertas na sua vida, que você está olhando para elas, por elas, e você está enxergando a vida fora da igreja? Quais são essas janelas? Alguns acham que só jovens são tentados, mas a tentação são em todas as idades, em todos os momentos da nossa vida. Talvez a tentação do mais velho não vão ser as mesmas tentações dos jovens, mas tem tentação para todos. Para todos. Eu estou falando isso porque ficou muito conhecido na igreja uma frase dizendo que quando eu era jovem, a tentação me perseguia. E agora que eu sou velho, a tentação foge de mim. É mentira. Talvez aquela tentação sim, mas você vai ser tentado por outra coisa. De repente, ânsia de poder, de status, de aparecer. De repente, ser reconhecido. Alguma coisa te tenta. Alguma coisa me tenta. Cada um tem uma coisa a seguir. Normalmente hoje, os jovens, eles querem ter a mesma vida daqueles que não são crentes. E não vem nada demais com isso. Acham que frequentar o culto no domingo e estar presente nas atividades é normal. E isso apaga todos os pecados e erros que eles fizeram ao longo da semana. Então tem jovem que se diz cristão, mas vai para a balada. Jovem se diz cristão e está fazendo tudo que o mundo faz. Igualzinho. Por quê? Está olhando para as janelas, irmãos. E lá está mais florido. A grama está mais verde. Lá parece que tem vida e aqui não. Estão sendo tentados. E, irmãos, a cobiça, ela normalmente vem
Pelo olhar. O que você está vendo que está chamando a sua atenção? Janela é o lugar da distração, é o lugar da acomodação. Naquele cenário, é o lugar mais cômodo possível para você estar. Num lugar que está calor, muitas pessoas, era o único lugar que corria vento. Mas também é um lugar aonde você vai estar olhando para fora. As movimentações do exterior vão estar tirando a sua atenção. Tome cuidado com as janelas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então vamos lá, você que gosta de beber, de andar com todo mundo, se sentar na roda dos escarnecedores e fazer tudo que o mundo faz. Se você conseguir fazer isso, comer, beber ou qualquer outra coisa, você fizer para a glória de Deus, continua fazendo. Pode fazer. É para a glória de Deus? Faça. Ou senão Colossenses 3,17. E tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que você faz, você consegue dar graças a Deus que eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Consegue? Se você consegue, continua fazendo. Se não consegue, irmãos, provavelmente é o seu pecado, é o seu erro. Vocês estão conseguindo compreender? Hoje, pouco se fala de pecado, de confrontar o pecado. E talvez eu estou sendo chato e já falando há mais de anos, simplesmente pecado e toma-lhe pancada. Porque precisamos nos arrepender. E se você não consegue compreender que você precisa de arrependimento, de conversão, alguma coisa está errada. Irmãos, estamos num cenário aonde tudo está querendo que você tire a sua atenção de Deus, pare de olhar para o Senhor, que é o nosso alvo, e olhe para as coisas que estão à nossa volta. Por que a humanidade cai, irmão? Por causa de um homem frouxo e de uma mulher que foi tentada pelos olhos. Eva olhou para o fruto e viu que ele era bom. E o homem frouxo, que era para estar junto com a sua esposa, protegendo, guiando, ou repreendê-la depois que ela comeu, ele foi: eu prefiro ficar bem na minha casa do que tomar uma atitude. Homens que são casados, talvez você já fez isso. Tem uma frase, não tem, Léo? É melhor estar feliz do que ter razão. Normalmente, o homem age dessa maneira. Homens, tomem postura. Vocês são os sacerdotes das suas casas. Se tem erro, se tem pecado, se tem alguma coisa acontecendo de errado, você tem que tomar uma postura. Porque se deixar como está, vai se perder. E às vezes o nosso erro é ser omisso. Então aqui eu estou conseguindo falar para os jovens e para os não jovens de idade mais. Né, Sônia? Nós temos aqui, irmãos, que compreender que em qualquer momento da nossa vida vai ter tentação. Qualquer momento da nossa vida vai ter coisas chamando a nossa atenção para a gente olhar para as janelas e perder o foco no que está acontecendo pertinho de nós. Eu quero que você lembre de um texto que fala que Deus está tão próximo que você, tateando, você consegue alcançá-lo. Só que Ele mesmo estando próximo, você não enxerga mais. Você não consegue mais perceber que Ele está ali com você. A janela, precisamos fugir dela, porque ela traz acomodação. A janela nos mostra coisas que vão fisgar o nosso coração. Vamos cair nessas ciladas. E aí, irmãos, você vai olhar para aquele baseadinho de maconha, está todo mundo fumando. Não vai ser eu que não vou fumar.
E dali você, daqui a pouco, está na cocaína, no crack, na droga mesmo, na bebida. Está viciado, perdeu a família, perdeu o convívio, perdeu os amigos. E esses foram para lá porque vão só experimentar. Vai ser só uma vez, isso aqui não vai me dominar, eu sou fortão. Não é. Nenhum pecador sabe o momento de parar de pecar. O pecado, você para com ele de uma vez, você não brinca com ele. Você não enfrenta, você foge. Porque se você tentar enfrentar, se José tentasse enfrentar a mulher de Potifar, tentando seduzi-lo, ele iria ficar com ela. E ele sai correndo e ela fica com a roupa dele. Ela segura na roupa de tal maneira que ele teve que sair quase nu. E se ele não corresse? E você acha que é mais forte do que José? Não, só vou até aqui, ó, daqui eu não passo. Passa. E vai cada vez mais se atolando na lama do seu pecado. Vai cada vez mais se afastando do Senhor. Irmãos, cuidado com as acomodações que a janela nos proporciona. Quantos são atraídos, irmãos, para o sexo fácil? Quantos vão ter a primeira experiência sexual fora do casamento, que é o plano de Deus nas suas vidas? Por quê? Os olhos, as janelas estão abertas. Você está acomodado aonde você está. Ainda, precisamos entender que na janela tem perigo. Na janela tem perigo. A maioria das pessoas que estão na janela, elas caem para fora da janela ou para dentro da casa? A pessoa está ali, olhando, ela não cai. Poucos são aqueles, sobrevivi, estava aqui, ó, deu uma labirintite, eu caí para dentro de casa. Normalmente cai para o outro lado. A janela local, que está chamando tanta sua atenção, que você vai se aproximando, e achando aquele lugar, aquele ambiente tão bom, que uma hora você vai tombar. Você vai cair nele. E normalmente as quedas, irmãos, são de morte. Quantos já estiveram conosco aqui e hoje estão perdidos? Quantos cantaram as músicas de Sião e hoje estão perdidos? Quantos, se você for em qualquer lugar que você quiser, na Cracolândia, no baile funk, se você for na época do carnaval, atrás dos blocos, do que for, você vai encontrar um número extraordinariamente grande de desviados. Pessoas que já foram da igreja, se batizaram, tiveram algum título ou cargo, e hoje estão perdidos. Não se acomode, porque você cai. Você cai. Onde você está hoje tem que te incomodar. E você tem que querer continuar buscando o alvo, que é Jesus Cristo. Ainda, irmãos, a janela, ela provoca sono espiritual. Sono espiritual. Quantos estão fracos? Quantos estão desanimados? E aí procuramos culpar a todos. A janela nos torna preguiçosos. Está muito cômodo. E aí você está pecando, mas ninguém descobre. Você ainda está na igreja, as coisas estão acontecendo como sempre aconteciam. Você já está com o coração desviado, perdido, mas nada aconteceu de mal com você. Isso vai te encorajando a você ir mais fundo no teu erro. Na aviação, um acidente não acontece do nada.
Um acidente são vários fatores que vão se somando e acontece o acidente. Então você vai ver vários relatos. Se você for buscando os relatos, você vai ver que tem vários erros costumeiramente acontecendo até que o acidente ocorra. Num desses foi um pouso. Tinha um piloto, já com anos de experiência naquela aeronave, já tinha pousado várias vezes em condições adversas, condições que não era para aquela aeronave pousar, já estava pousando várias vezes em condições erradas. E nunca tinha acontecido nada. Até que um dia, numa condição nem tão ruim como ele já tinha enfrentado, ele pousa e o avião se quebra por todo. O pecado faz igualzinho com você e comigo. Você vai indo, e cada passo que você vai dando, parece que não está acontecendo nada, está tudo normal. Tudo igualzinho, igualzinho. Até um dia que quando ele te pega, irmãos, quando o diabo te pega, você já está todo dominado. Já está todo na mão dele. Você foi até o leão, que estava rugindo ao teu derredor, entrou lá na jaula dele e tirou todas as amarras que ele podia ter. Isso é o que o pecado faz com você. E o pecado vem pelas janelas que estão te acomodando aonde você está. Lembra de Pedro, apóstolo, brabão, não é? Jesus falou para ele: Pedro, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. E nessas 3 vezes, ele ainda bota assim: antes que o galo cante. O que Pedro fez depois que Jesus falou isso para ele? E Jesus pega ele, junto com João e Tiago, e leva até o Getsêmani, na parte do jardim mais interior, só os 3, junto com Jesus. O que Pedro fez? Sabendo que vai trair Jesus, ele dorme. Já parou para pensar dessa maneira? Ele foi alertado. E chegou no momento, ele estava dormindo. Por quê? Estava acomodado, irmãos. Eutico, esse homem, dormiu. E sabe por quê? Porque ele perdeu o interesse na pregação. Ele perdeu o interesse. Você está aqui agora e você já se desconectou, já está longe, voando. Seu corpo está aqui, mas você já foi embora há muito tempo. Quando você perde o interesse do que está sendo dito, na pregação, no culto, no Senhor, o que seja, mas vamos pegar o nosso exemplo aqui, o culto. Vai vir um sono. Vai começar a te incomodar, tudo para você vai parecer chato. Eu não estou falando porque sou eu que estou pregando. Quem estava pregando para Eutico era Paulo. E o próprio texto diz que Paulo pregou um sermão alongado. Aí o pastor está pregando ali 20, 30, 40 minutos. Que desespero começa a dar, não é? Não é não, Micaela? Nem um pouco. Irmãos, olha como que você está indo nessa sociedade. Você se senta no Netflix, no YouTube, no Instagram, no TikTok, fica horas e horas. TikTok e Instagram, então, nos rios, você vê vídeos de 15, 30 segundos e fica 2, 3 horas vendo vídeos de menos de 1 minuto. E se o vídeo passar um pouquinho dessa faixa ali, você já pula. Não é assim? Aí você vai no Netflix, vê a série toda numa vez só, numa pancada só. E agora está ficando com raiva que as séries estão botando semanal. Tem que esperar uma semana. Era assim antigamente, se você não sabe. Era assim. Entendeu? Ainda vinha comercial no meio da coisa. Mas você fica lá horas e horas, horas e horas. Aí chega na igreja, e muitos só vêm no domingo, dá 1 hora e pouquinho de culto, você já está desesperado. É a mesma música, é o mesmo pastor, as pregações são tudo parecidas. Você se desconectou.
Quando você se desconecta, o sono vem, os problemas aparecem, já era. Por isso que eu sempre falo para vocês que você estar aqui não garante a sua salvação. Não é porque você frequenta o culto que você é cristão. Você tem que se converter. De verdade. Eutico dormiu porque ele perdeu o interesse naquela pregação. Mas ele podia ter trabalhado o dia todo, se esforçado. Irmãos, estava todo mundo da igreja lá. O único que foi relatado que dormiu foi quem? Eutico. E não contente de dormir, ele morre. Cai da janela, do terceiro andar. É tão perigoso, porque esse homem estava na janela. Ele estava num local perigoso para ele. E mesmo assim, ele deixou dormir. Olha os perigos que você tem enfrentado. E não é porque você está na igreja que os perigos vão embora, não. Janela, irmãos, é o local, é um lugar de quedas perigosas. Lembra de Davi? Davi estava lá no seu palácio, caminhando. O povo, o exército estava na guerra, era para ele estar lá também. Mas ele estava descansando. Passando ali, nos muros do castelo, ele olha para as casas em volta e vê uma janela aberta lá num banheiro. E nessa janela uma mulher tomando banho. E aí muitos vão falar, Betseba poderia ter tomado banho com a janela fechada. Poderia. Mas o erro foi de Davi continuar olhando. Era para ele ter feito como José fez. Olhou, viu a situação? Foge. Mas é difícil, irmãos. Davi olha. Ele cobiça aquela mulher. Ele quer aquela mulher agora. Ele se deita com ela. Mesmo ela sendo mulher de um dos seus amigos que estava com ele desde quando ele era perseguido por Saul. Depois dessa relação, esse amigo dele estava na guerra, lutando a batalha do rei. Depois dessa relação, ele promove um plano para o marido assumir o filho. O plano não dá certo. Ele manda o cara levar uma carta para o general dizendo para botar ele lá na linha de frente para ele morrer. Planejou a morte da mulher. Simplesmente porque ele cobiçou, porque ele olhou pela janela. Quais são as coisas que está fazendo você olhar e perder o foco da igreja, perder o foco de Cristo, seu Senhor? Mas, irmãos, o que mais chama a minha atenção nesse texto, não é nem isso tudo que a gente falou até agora, é que quando o homem dorme e cai morto do terceiro andar, Paulo, o líder daquela igreja, ele não reclamou em nenhum momento aí que o garoto dormiu. Ele reclamou? Ele chamou a atenção da junta diaconal que deixou o cara dormir, que não prestou atenção que tinha uma pessoa na porta ali na janela e era perigoso. Ele chamou a atenção dos diáconos daquela igreja. Ele procurou algum culpado pelo que ocorreu? Não. Ele simplesmente foi e ressuscitou o garoto. Ele simplesmente ressuscitou, não procurou nenhum culpado. Não vamos procurar culpados, tá bom? Irmãos, olha quantas coisas nós fazemos em buscar culpados. Tem um problema, a primeira coisa que a gente faz, quem foi o responsável por isso? Tem um problema, precisamos resolver o problema. Os culpados, não adianta mais agora, já aconteceu. Podemos agora tentar prevenir a próxima, mas agora já aconteceu. Vamos resolver. Você talvez caiu em vários pecados. Não tente procurar ou apontar pecados, erros, falhas de alguém, porque alguma coisa aconteceu comigo. Reconhece o problema
e siga para frente. Eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que sair desse pecado, eu tenho que me afastar dessa tentação, eu tenho que voltar a olhar para Cristo e caminhar com o Senhor. Irmãos, não podemos nos perder mais. Quantos estão mortos espiritualmente hoje? Quantos? Quantos podem estar agora do seu lado e estão mortos? Tem fama que vive, tem aparência que vive, mas estão mortos. São sepulcros caiados, bonitinho por fora, podre por dentro. A minha vida era assim, a sua vida era assim. Só que não pode continuar sendo assim. Temos erros, falhas, pecados, precisamos nos arrepender e continuar andando com Cristo. Paulo teve compaixão daquele que estava lá, morto. E a igreja, irmãos, entendeu que o maior milagre não é a ressurreição. O maior milagre é a comunhão dos santos, juntos, cultuando a Deus. Hoje, por qualquer coisa que aconteça fora do comum, a gente já fica alegre, pula, é para se alegrar, mas o culto é mais importante. Paulo fez uma pregação, não diz a hora que ele começa, mas se você entender, num ambiente que não tem luz elétrica, e aí escurece, acabou o dia, pessoal aí que já foi da roça, tio Beto, já tinha energia elétrica, mas mesmo assim dormia cedo, não dormia? Eu tenho um amigo lá do trabalho, ele deve ter sido criado nesse ambiente, ele não dorme depois das 8 da noite, é sempre antes, é de 8 para baixo, aí acorda lá para as 4, 5 da manhã, começa o dia cedo. Agora você imagina isso aqui, talvez essas pessoas que estavam ali ouvindo Paulo, acordaram 4, 5, 6 horas da manhã, vamos botar? Para trabalhar. Os trabalhos, não é igual hoje que você está reclamando, mas está sentado numa cadeirinha, numa mesa. Braçal, é caminhando, é trabalhando, é indo para longas distâncias. Todo mundo está cansado. Se fosse nos dias de hoje, iam falar assim, mas o pastor, ele não consegue enxergar que as pessoas trabalham, que no outro dia vão trabalhar de novo. A culpa foi do pastor que falou tanto. Meu irmão, Paulo entrou nesse ambiente, vindo de uma viagem que ele está percorrendo praticamente o mundo todo conhecido, onde ele já tinha passado, arrecadando dinheiro que não era para ele, era para os necessitados, e começa a pregar, só fala que por volta da meia-noite, irmãos, meia-noite, das 6 da noite, até a meia-noite já passou quantas horas? 6. Vamos só compreender aqui um pouco comigo. Se o cara acordou às 6 da manhã e começou o culto às 18, vamos botar que começou às 18, já começou tarde, provavelmente começou antes ainda. Ele já estava acordado quantas horas? 12. Agora até a meia-noite, 18 horas. Quem não estaria com sono? Mas só um dormiu, tá? E aí Paulo aproveitou a situação, já que aconteceu isso aqui, interrompeu aqui a pregação, vamos fazer a ceia, e depois o texto fala que ele continuou pregando até o amanhecer. E no outro dia, quem tem que trabalhar, irmão, trabalha. Então foram pessoas que ficaram mais de 24 horas envolvidas com o seu dia, com o seu trabalho, com o culto, até o Paulo ir viajar. Mas estavam conectadas. Somente um desconectou, e depois desse um que desconectou, o que aconteceu? Duvido que alguém tentou bocejar no decorrer daquela pregação. Mas ninguém saiu eufórico. Eles estavam confortados. Você pegou o último versículo? Paulo vai embora,
e os irmãos se sentiram confortados, porque aquele irmão estava vivo com eles. O milagre de Deus, a transformação que Deus faz na nossa vida, traz conforto, segurança, confiança para seguirmos. Mas esse ambiente, ele tem que ser um ambiente extremamente importante para você. Porque se não for, você vai estar dormindo, você vai estar olhando para as janelas, você vai estar caindo e se perdendo. Irmãos, Hebreus diz que aqueles que foram dos nossos, experimentaram das coisas de Deus, esses iluminados, quando caem, não tem mais volta. Enquanto ainda tem volta para você, se arrependa. Se alerte, porque você está sendo tentado. Se você acha que não tem tentação, talvez você já caiu nela. Começa a rever a sua vida. Olhe com muito critério aquilo que está chamando a sua atenção. Se não for de Deus, não dá para glorificar Deus com essas coisas, se afasta dela. Para de olhar, fuja, desvie o seu olhar disso, senão você cai. Senão você cai. Irmãos, talvez você teve uma vida olhando pelas janelas. Está aqui hoje, olhando para as janelas. Há tempo de se arrepender. Não garanto, se você morrer, você volta. Mas eu garanto que aqueles que estão olhando para o foco que é Cristo, esses vão voltar na primeira ressurreição e vão estar com Deus por toda a eternidade. O Senhor é aquele que nos perdoa. Ele é fiel e justo para ouvir a nossa oração e perdoar o nosso pecado. Não há pecado que não possa ser perdoado, mas você tem que buscar o perdão. É você, não sou eu. Você busca o seu perdão. Você tem que se arrepender verdadeiramente. Precisamos, irmãos, nos consagrar a Deus. Viver com o Senhor. Caminhamos em muitos lugares. Temos vidas e histórias diferentes uns dos outros. Mas, irmãos, estamos caminhando para o mesmo destino no Senhor. Mas precisamos fazer essa caminhada com vestes brancas de santidade. Caminhar com Deus pela eternidade. Viver com Ele para sempre. Mostra que você teve uma vida comprometida com o Senhor. Não pelo compromisso, não é o compromisso que te salva, mas o compromisso é a sua alegria de ser salvo, sendo colocado em prática. Viva alegre, cultue a Deus com toda a disposição. Viva para o Senhor. Sinta a falta de quando você não está cultuando a Deus junto com os teus irmãos. E se o sono está vindo, está batendo, peça ajuda para o cara que está do lado. Me sacode. Não deixa eu cair. Não deixa eu dormir. Caminha comigo, em nome de Jesus.